Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Maria da Excel. Hoje eu vou falar com você sobre um ponto que você não deve ignorar antes de abrir o seu negócio. Se eu pudesse deixar um conselho para alguém que vai começar um novo negócio, eu diria para nunca começar sem antes fazer uma análise de viabilidade. O que é uma análise de viabilidade? Falando de uma forma bem simples, a análise de viabilidade nada mais é de você analisar antes de começar alguma coisa, se aquilo é viável ou não. Isso se aplica em coisas muito simples. Por exemplo, coisa bem básica, você quer fazer um bolo. Primeiro, você tem que olhar a receita, ver os ingredientes que você tem em casa, né? Você começa a fazer a receita, depois você descobre que você não tem ovo. Então, basicamente, isso seria uma análise bem simples de viabilidade, se você deve fazer esse bolo ou aquele. Porque se você não tem ovo, você tem que talvez buscar uma receita que se adequa com o que você tem. Ou você vai ter que primeiro sair para comprar antes de fazer a receita. Vai falar, mas isso é muito simples. Sim, mas muita gente negligencia isso. Um outro exemplo simples também, de uma análise simples de viabilidade. Você quer fazer uma reforma na sua casa. Aí você pensa que primeiro eu quero reformar os 2 banheiros e a cozinha. Aí você começa chamando um pedreiro e falando, quebra tudo primeiro. Será que é assim que você faz? Claro que não. Primeiro, você senta, você faz as contas de quanto mais ou menos de material você vai precisar, quanto que custa a mão de obra para saber se o dinheiro que você tem dá para você fazer as 3 coisas, não é? Senão você tem 2 opções: junta mais dinheiro para fazer tudo de uma vez ou faz o que o seu dinheiro dá. Da mesma forma, se você faz isso com uma coisa tão simples dentro da sua casa ou com uma receita que você vai fazer na sua cozinha, imagine se você vai montar um negócio sem ter a menor ideia de quanto que ele vai custar, de quanto que ele vai te dar de receita, quanto você acha que pode dar, se o custo que você está estimando vai cobrir ou não. Quer dizer, com coisa simples, se você faz isso, porque se você não fizer isso com coisa simples, vai dar errado, quiçá com um negócio, que é um negócio que vai impactar muito mais do seu tempo e principalmente do seu dinheiro. Mas aí vem a pergunta, por quê? Mas por quê que é tão importante fazer uma análise de viabilidade antes de montar um negócio? Né? Porque você pode dizer, mas isso aí eu consigo ver de uma maneira geral, né? Mas por quê? A análise de viabilidade, ela me permite prevenir alguns erros de dimensionamento, erros mesmo de dimensionamento do meu caixa. Ela me permite também investir melhor o recurso que eu tenho em coisas que vão fazer diferença. Ela me permite avaliar depois também os meus resultados, porque eu fiz uma previsão e aí depois eu tenho até como avaliar se saiu do jeito que eu imaginava ou não. Tá, vou dar alguns exemplos de alguns tipos, porque são vários tipos, de alguns tipos de análise de viabilidade. Por exemplo, um tipo de análise que você pode fazer é o operacional. Mas como? Análise da viabilidade de algumas questões da operação do seu negócio. Por exemplo, como eu estava falando lá da viabilidade, às vezes quando você vai montar um negócio, é importante você saber se aquele tipo de negócio que você quer montar, ele é viável, porque às vezes a prefeitura permite, tudo bem, mas às vezes eu quero montar um negócio que vai demandar muito caminhão entrando e saindo, e a rua onde eu estou escolhendo o ponto, ela não tem às vezes um fluxo bom e uma área de estacionamento que permita veículos grandes. Também, pensando em estacionamento, se o meu negócio demanda que a pessoa vá até lá e a maioria dos meus clientes vão chegar de carro, então é importante para mim pensar se tem área de estacionamento nas imediações. Isso é uma forma de avaliar se a viabilidade operacional daquele ponto, né, ela faz sentido com o meu negócio. Né? Uma coisa, por exemplo, um negócio interessante, já aconteceu uma vez em termos de viabilidade operacional, é que a pessoa queria montar um negócio focado em entrega. Então, ele ia ter uma pequena produção na área de alimentação e entregar. O cliente não iria consumir ali. Então, de repente, essa pessoa avaliou o seguinte: para que eu vou pagar um ponto numa região cara, se eu posso, numa região, de repente, num outro bairro um pouco mais afastado, eu posso ter um ponto bem maior, bem estruturado para montar o meu negócio. Se na verdade é entrega. Então, isso tudo são coisas que você pensa antes de começar a gastar e assumir compromissos, né? Por exemplo, a análise de viabilidade financeira. Ela me permite ver se o capital que eu estou estimando é suficiente ou não para esse negócio. Se eu tenho capital de giro para poder
fazer o negócio funcionar até ele começar a gerar os seus próprios recursos de caixa. Se, por exemplo, a estrutura operacional que eu estou calculando lá, eu preciso de 3 funcionários. Se o negócio, na estrutura do preço que eu estou pensando em vender, do tipo de coisa que eu penso em vender, da estrutura de custo fixo e variável que eu tenho, dá para pagar essa quantidade de funcionários? Dá para pagar uma comissão de X para o meu vendedor? Isso tudo você avalia antes, quando você coloca tudo na ponta do lápis e começa a fazer seus estudos. Mas isso não quer dizer, claro, que necessariamente vai ser isso que vai acontecer, mas pelo menos você já estudou isso antes, já colocou na ponta do lápis e na hora que as coisas vão acontecer, você, como eu falei, você pode monitorar o que saiu diferente, onde que eu posso economizar, o que eu posso fazer para que o meu negócio não afunde nos primeiros meses de funcionamento, não é? Mas aí tá, por onde eu começo se eu quero fazer uma análise de viabilidade do meu negócio? Primeira coisa que você tem que fazer, e que eu percebo que a maioria das pessoas que nos procuram, os nossos clientes, elas ainda às vezes não têm isso definido, é o modelo do negócio, né? Às vezes a pessoa, ela pensa em montar, ela quer fazer, eu quero montar um plano de negócio, às vezes, que é uma coisa um pouco maior, ou eu quero montar uma análise de viabilidade financeira, mas não sabe ainda que tipo de ponto vai alugar, não sabe ainda como que vai ser o processo operacional de vendas, não sabe os canais de venda que vai adotar, e o custo que isso implica, porque tudo tem custo em um negócio. Tudo que eu defino assim, por exemplo, às vezes eu quero montar um restaurante, mas o meu restaurante foca em delivery. Então, qual vai ser uma coisa que eu tenho que apontar? Quanto que custa para ter um serviço de motoboy de boa qualidade? Quem são os parceiros de entrega e quanto que eles cobram para me ajudar, como um iFood e tal. Então, isso tudo são valores que eu tenho que colocar na minha análise de viabilidade. Agora, se eu não vou trabalhar com entrega, não faz diferença calcular isso. Então, eu tenho que já pensar em garçons, eu tenho que pensar que eu vou precisar de uma pessoa para estar no caixa, eu preciso de ter um ponto com boa circulação de pessoas. Então, isso tudo muda na análise de viabilidade. Eu tenho que pensar nisso antes, né? Qual é o modelo de negócio que eu vou usar, né? E, vale a pena usar, por exemplo, uma análise de viabilidade ou um plano de negócio pronto? Porque existe por aí, se você pesquisar na internet, um plano de negócio de lanchonete pronto. Será que é interessante? De repente eu vou ganhar tempo? Existem 2 pontos aí que você tem que levar em consideração. Quando você pega um negócio pronto, como eu já disse, não quer dizer que necessariamente o modelo de negócio é igual ao seu. Você pode até ganhar tempo, porque algumas coisas já estão pré-preenchidas e tal. Mas às vezes isso pode te conduzir ao erro, porque algumas coisas foram dimensionadas ali para outra região, para outro estado. E às vezes são coisas que não são aplicáveis para o tipo de negócio que você vai montar. Então, se você não entender como construir uma análise de viabilidade, a causa, por que tem cada etapa ali, cada peça, cada planilha, vamos dizer assim, se você não entender por que aquilo está ali, você não vai ter crítica para saber se aquilo é útil para você ou não. Então, a minha dica para você é o seguinte: tenta aprender um pouco para que você possa ter um pouco de crítica. Aí se você disser assim, não, eu já sei fazer e eu quero usar um modelo pronto, aí tudo bem, porque você vai poder olhar e pensar, isso aqui não se aplica para mim. Mas se você não conhece nada, tenta aprender um pouco sobre isso primeiro. Então, a sequência ideal para você começar seria talvez pensar no modelo do seu negócio e depois começar a fazer a análise de viabilidade. Agora, uma dica que eu queria deixar para você é que existe uma sequência ótima para fazer isso, para ganhar tempo. Então, quando você pensa assim, eu quero montar um negócio, eu quero planejar, esse passo a passo de como construir toda essa análise de viabilidade, existe uma forma mais rápida. Porque, vamos supor, vou dar um exemplo de uma receita. Quando você vai fazer um bolo, você pode pegar lá todos os ingredientes e pôr em cima da bancada, mas tem uma sequência. Por exemplo, se o bolo ele é um bolo de preparo rápido, você já tem que ligar o forno logo no início da receita. Porque senão, você já botou o fermento já começou a agir, e aí você tem que colocar no forno, o forno tá frio, sua receita vai dar errado. Então, da mesma forma, quando você vai fazer todo um processo de planejamento de um novo negócio, existem coisas que, se você fizer na sequência certa, vai te gerar uma economia de tempo e você não vai ter tanto retrabalho, né? Então, se você quiser mesmo montar um novo negócio, tenta investir tempo aprendendo como isso funciona, né? Quando a gente atende os nossos clientes ou no nosso curso, a gente já tem toda uma sequência. Por quê? Porque a gente já fez isso muitas vezes
E a gente já estudou muito sobre esse assunto. Então, quando você vai seguindo aquela sequência, ajuda. Isso é uma forma, você pode investir num curso, você pode investir em um treinamento, você pode contratar uma pessoa para te ajudar nesse processo. Isso tudo vai depender do seu tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, se você tem tempo, comece a estudar. Se você tem menos tempo, avalie se de repente vale a pena você buscar ajuda. Para quê? Para não começar um negócio sem antes pensar direitinho no que está fazendo. Se você quer montar um negócio, você tem que aprender a ser um empresário. Então, a melhor forma de você aprender é pensando em como ele vai ser, como ele vai funcionar. Ninguém começa uma nova carreira sem antes estudar um pouquinho sobre aquilo, não é? Então, longe de querer burocratizar ou engessar, o que eu quero te propor aqui é investir um pouco em uma coisa que você pretende fazer por muitos anos, que é ser empreendedor, né? Então, espero que você tenha gostado da dica. Eu peço a você que deixa pra gente alguma dúvida que você tem, ou algum assunto que você gostaria que a gente descrevesse melhor, pra gente poder produzir um conteúdo focado no que você precisa, né? E fica de olho aí nos nossos conteúdos, porque a gente fala muito disso, e talvez tenha alguma coisa que vá te ajudar nessa sua jornada empreendedora.